Capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, e nós vamos para a sessão de número 8. Ela é uma sessão bem longa, mas tem uma compreensão muito boa. Então deixa eu ler para vocês o que é que diz a sessão 8 do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim: o Velho Testamento é em hebraico, língua nativa do antigo povo de Deus. O Novo Testamento é em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Irmãos, olha, é uma declaração interessante, mas intrigante. Veja, certamente você tem uma Bíblia em casa, ou mais de uma. Isso aí é certo, né? Hoje a gente tem uma facilidade imensa de ter várias e várias Bíblias. Bíblias de estudo e Bíblia nas versões mais diversas. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, NVI, que é a nova versão internacional. Tem essa que eu uso, é minha predileta, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas o texto da nossa confissão está falando aqui do texto original da Escritura. E o texto original das Escrituras não está em nossa língua, a língua portuguesa. O texto original das Escrituras é conhecido em duas línguas. Primeiro, o hebraico para o Antigo Testamento. E percebam só uma coisa. Quando nós falamos o hebraico do Antigo Testamento, nós estamos dizendo naquela língua em que Deus, há 3.500 anos atrás, começou a se revelar. O livro mais antigo na língua hebraica é o livro do Gênesis. Escutem só. Esse livro de Gênesis, ele foi escrito em 1445 antes de Cristo. Aí você soma com 2023 anos, você vai ter aí um total de 3.468 anos. 3.469 anos, comparado com esse ano de 2024 nós estamos. Então veja, aquele livro foi escrito em hebraico. Então, do Gênesis ao último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, todos eles foram escritos em hebraico, com exceção de uma porção muito pequena do livro de Daniel, que está escrito em aramaico. Aramaico é uma vertente da língua hebraica. É como se fosse, em comparação, o português e o espanhol. São parecidos, mas não são os mesmos. Por exemplo, a palavra pai em hebraico é a palavra Av. Ave. De onde vem a palavra Avraham, de Abraão, né? Pai das nações, o pai de muitos povos. No aramaico, Cristo, no Novo Testamento, usa a palavra Abba. Quando Paulo diz assim em Romanos, capítulo 8 de Romanos, no qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico, que significa pai querido, pai íntimo, pai que ouve. Então, veja, as palavras são parecidas, né? Abba, né? Então, é como se fosse o nosso português e o nosso espanhol. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, porque era a língua do povo a quem Deus dignou-se a revelar-se.
que é o povo de Israel. Quando nós chamamos Israel, nós não estamos chamando literalmente da nação no seu aspecto geográfico, mas nós estamos falando do povo espiritual, dos descendentes espirituais de Abraão. O hebraico vem do povo hebreu, que são os judeus, os povos de Israel. O Novo Testamento é escrito em grego. O grego utilizado na época de Cristo é chamado de grego koiné, que é o grego do povo. O grego a quem Deus dignou-se a revelar-se na nova aliança. Então, a língua do povo era a língua mais comumente falada, era a língua comercial, era a língua cultural de todas as nações que estavam ali ao redor de Israel. Lembre-se que quando Cristo veio, o Império Romano dominava sobre a região da Galileia e várias nações estavam sob domínio romano. Então os romanos tinham duas línguas oficiais. Uma era o grego, para fazer as transações comerciais, e a outra era o latim, que tipicamente era falado em algumas porções da região dominada ali pelos romanos, ou da capital dos romanos, chamada Roma Eterna, né? Então Roma falava em latim, mas também falava em grego. O latim se usava na linguagem comum, e o grego quando iriam fazer transações comerciais. É como se hoje nós pudéssemos e precisássemos falar que língua? O inglês, que é a linguagem comercial. Então você vai para uma nação, independentemente da língua lá, digamos, vamos à Alemanha, o idioma da Alemanha é o alemão. Mas se você não sabe falar alemão, se você falar inglês, as pessoas vão lhe entender. Porque a linguagem, tanto quanto comercial. O turismo usa muito o inglês para se comunicar, né? Antigamente, lá na Europa, a língua mais difundida, juntamente com o inglês, era o francês. Hoje, o inglês ele tem dominado muito por causa dos Estados Unidos. Assim era a língua comercial da época de Cristo, o grego. Então, por exemplo, todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. Provavelmente com exceção de Lucas. Há ainda um exame acurado acerca da identidade de Lucas, que vai mostrar que Lucas não era um judeu, um típico judeu, mas alguém que era muito temente a Deus, voltado para duas profissões, medicina e direito, e que escreve em língua grega, uma vez que fora chamado à conversão da parte do Senhor. O restante, todos eles eram judeus, falavam o hebraico e o aramaico, mas na hora de escrever, escreve em grego. Por quê? Porque as cartas do Novo Testamento, elas são chamadas de cartas circulares. Por exemplo, quando Mateus escreve para os judeus, aquela carta de Mateus não ficará restrita ao povo judeu, mas ela vai percorrer todas as igrejas, principalmente ali na Península Arábica, ali por parte de algumas regiões da Ásia e entrando já na Europa, por exemplo, com a cidade de Roma, as cidades portuárias ali de Corinto, perto da região da Grécia e tudo mais. Então, como as cartas eram circulares, então ela tinha que ter um idioma universal, e o idioma universal na época, portanto, era o grego. O que isso quer dizer? O que quer dizer é que nós somos brasileiros de língua portuguesa e o que você tem na mão é uma tradução da Bíblia. Ainda que nós chamemos esse texto que nós temos em mão de Bíblia Sagrada, em certa medida ele é, mas não é os textos oriundos, originais, nas línguas originais em que a Escritura Sagrada foi escrita. O que você tem na mão, na verdade, é uma tradução da Bíblia. E que nem sempre essa tradução é fiel. Nem sempre essa tradução é fiel. Há, por exemplo, passagens na Escritura que deveriam ser melhor traduzidas para que nós pudéssemos entender de forma melhor o que o texto bíblico está querendo dizer. Então, o texto original da Escritura Sagrada, literalmente, é o hebraico e o grego, né?
e o que você tem na mão é a Bíblia em língua portuguesa. Segunda coisa é que nem sempre a tradução que você tem do Novo Testamento corresponde aos textos originais lá do grego. E eu vou provar isso aqui com vocês. Uma vez eu já fiz isso aqui na igreja, mostrando a vocês, por exemplo, lá em Mateus capítulo 20, em Romanos capítulo 8, como a nossa Bíblia tem algumas deficiências de tradução e como alguns textos literalmente faltam. Ou seja, tem na Bíblia original, no texto original no grego, mas na hora de traduzir do nosso falta. Isso se dá por um motivo. Nós temos duas grandes tradições de textos do Antigo Testamento e temos duas grandes tradições de textos para o Novo Testamento, no hebraico e no grego. Deixa eu falar para que vocês compreendam melhor. Existem manuscritos antigos em hebraico que divergem um pouco da Bíblia que nós temos na língua portuguesa. Divergem um pouco. O nome desses manuscritos, um é chamado de manuscrito texto Vaticano, porque está lá no Vaticano, em Roma, e o outro é chamado texto masorético. Por exemplo, nós usamos, para o Antigo Testamento, o texto masorético. Aqui na minha Bíblia, tem um selo aqui atrás, ó, estampado mesmo no couro da Bíblia, que diz que o texto do Antigo Testamento que está sendo usado nessa Bíblia aqui é o texto masorético. Qual a diferença do texto masorético para o texto vaticano, por exemplo? Quando você está lendo os profetas, principalmente os profetas menores no texto vaticano terminam sempre com uma pergunta. E quando você lê no texto masorético, você tem ali uma noção de negação. Abra a Bíblia de vocês aí rapidinho, num texto de um profeta menor. Eu vou dar uma indicação aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Jonas, vamos abrir aí do profeta Jonas. O texto que eu estou usando aqui na mão é o texto masorético. Vamos para o último versículo aí do livro de Jonas, capítulo 4, verso 11. Olha como é que ele vai terminar. Ele vai terminar com uma interrogação. Diz assim, ó. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Veja que Jonas termina a carta literalmente com uma pergunta, com uma interrogação. E basicamente, qual é o significado dessa pergunta? Qual é o significado dessa interrogação? É uma característica do texto masorético. O texto masorético traz essas interrogações nos finais dos textos, da maioria dos textos dos profetas menores. O texto vaticano é diferente. O texto vaticano termina ou com uma afirmativa ou com uma negação. Então termina com exclamação. É uma pequena diferença, né? É uma pequena diferença. Já para o Novo Testamento, você também tem duas tradições de texto, duas tradições textuais. A primeira tradição textual que nós temos para o Novo Testamento, ela é chamada de texto receptus. Ele é um texto mais longo. A segunda tradução é um texto que vem durante os tempos sendo picotado. É chamado de texto eclético. Lá no seminário, ele é conhecido pela sigla chamada UBS4. A diferença de um texto para outro é que o texto eclético ele é menor do que o texto receptus. O texto recebido, a palavra receptus vem do latim e significa recebido. Aí aqui tem uma diferença entre a minha Bíblia e a Bíblia de vocês. E a gente vai ver isso aqui. A minha Bíblia usa para o Novo Testamento o texto receptus.
A Bíblia de vocês usa o texto eclético. E o texto de vocês é menor do que o meu. E eu posso provar. Vai para Mateus capítulo 20. É um exemplo claro que você tem na Bíblia, assim, mas a diferença é gritante. Desculpe, irmãos, é isso mesmo. Mateus capítulo 20. E o verso que eu vou querer que vocês coloquem os olhos é o verso de número 22. Mateus capítulo 20 e somente o verso 22. Eu vou ler somente o verso 22 de Mateus capítulo 20 e vocês vão perceber se é a mesma coisa no texto de vocês. Irmãos, Mateus capítulo 20, verso 22. Irmãos, vejam só. Eu só vou ler o verso 22. Aí vocês também só vão ler o verso 22. Nós vamos ver se é o mesmo texto, viu? Verso 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. Está a mesma coisa na Bíblia de vocês? Como é que está na Bíblia de vocês? Mas Jesus respondeu: Não sabendo o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Pronto, na Bíblia de vocês está faltando essa parte, olha. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? João Ferreira de Almeida. Isso. Mas qual é a diferença aqui, ó? A diferença é que o texto que eu tenho em mãos é chamado de texto receptus. Ele é um texto maior. E o que vocês estão usando é o chamado de texto eclético. Ele é um texto menor. Ele é um texto menor. Então tem muitas partes da Bíblia de vocês que vai ser tirada. Vocês não sabem o tamanho. Se vocês viram que tem diferença no verso 22, agora vão para o verso 23. É maior ainda. Eu vou ler só o verso 23. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Veja que falta um texto grande no texto de vocês. Então, alguns de vocês, quem é que pode ler para mim só o verso 23? Pronto, no texto de vocês está faltando a seguinte expressão: e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Por faltar esse texto na Bíblia de vocês, vocês têm prejudicado o entendimento daquilo que o autor de Hebreus fala. Abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 diz assim. Não, desculpa, irmãos. Hebreus capítulo 6. Desculpa. Hebreus capítulo 6. Verso 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos
batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Doutrina do batismo, não, dos batismos. Isso, mas veja, mas se vocês não têm a noção do batismo do capítulo 20, a única doutrina que muitos têm em mente aí do batismo é apenas do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na água. Quantos batismos existem na Bíblia? Deixa eu falar para vocês. O batismo de João Batista, que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a igreja cristã. É aquele batismo praticado em muitas igrejas de tradição batista, que é o batismo por imersão. Não tem nada a ver com a tradição cristã. Nada, absolutamente nada a ver. Segundo, você tem o batismo de Cristo. Qual é o batismo de Cristo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo da igreja cristã, feito por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, você tem o batismo de quê? Batismo do sofrimento, ou batismo da morte. Ou seja, todos nós seremos batizados com a morte. Seremos levados à morte. Então, essas três doutrinas dos batismos que nós temos na Bíblia Sagrada, ela é prejudicada pela ausência no texto de vocês daquelas partes dos capítulos de número 20, versos 22 e 23. Estão entendendo? Ô, perseguição. Vai, irmão. Essas outras, já está traduzido, essas outras adaptações, Isso, pode ser. os estudos feitos pela Sociedade Bíblica do Brasil. Veja só, que é o seguinte, ó. Apesar da Bíblia de vocês levar esse título de João Ferreira de Almeida, quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia dos originais para a língua portuguesa, ele traduziu o texto masorrético do Antigo Testamento e o texto Receptus, que é o texto grande. Ele não traduziu esse texto pequeno. Esse texto pequeno que vocês têm em mãos, apesar de levar o título de João Ferreira de Almeida, não foi traduzido por João Ferreira de Almeida. É apenas uma homenagem que é feita a ele pelo ser um dos primeiros, primeiro tradutor da língua original para a língua portuguesa. A minha Bíblia não é uma Bíblia de estudo, mas tem uma nota explicativa aqui, dizendo, por exemplo, que esse texto meu aqui, de fato, ele foi traduzido por João Ferreira de Almeida, mas que ele era da igreja reformada e tudo mais. Tem uma nota explicativa aqui, ó, princípios de tradução. Mas essa Bíblia que vocês têm aí, ela é traduzida por uma companhia que é utilizada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Existem duas sociedades bíblicas famosas no mundo. Uma é a Sociedade Bíblica Unida, de onde está ligada a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é ligada à Sociedade Bíblica Unida. Aí vem agora a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela conserva somente a tradição de traduzir esse texto da Bíblia. Esse texto que você tem em mãos. Aqui, que eu tenho em mãos. Esse texto que vocês têm aí, ele se tornou mais vendável por causa da Igreja Católica. Quem utiliza esse texto aí que vocês estão lendo aí é a Igreja Católica. Por quê? Porque no século XVIII e no século XIX, quem começou a fazer esse tipo de tradução da Bíblia foram dois acadêmicos. De cabeça aqui, o nome desses dois acadêmicos está me fugindo da memória. Lembrei de um aqui. Não, lembrei não, no nome dele não. Foi, eles pegaram o texto do João Ferreira de Almeida e saíram picotando. Por quê? Porque eles acreditam... O que é que eles acreditam? Eles acreditam que esse texto de João Ferreira de Almeida tem acréscimos. Então eles começaram a dilapidar o texto bíblico. Algumas passagens
do texto da Bíblia foi dilapidado. De tal maneira, por exemplo, eu não mostrei isso para vocês, mas nas cartas de Paulo, Jesus Cristo é chamado de Jesus Cristo. No livro da Bíblia maior, que é essa que eu tenho, ele não é chamado de Jesus Cristo, ele é chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma diferença. É Senhor. A palavra Senhor, precedendo Jesus Cristo, está dizendo que ele é Deus. Senhor ali é o senhorio divino de Cristo. Então, o texto que vocês têm em mãos, ele é um texto mais... ele é um texto menor, é um texto mais enxuto, mas ao mesmo tempo é um texto que prejudica o entendimento da doutrina. Não é herético, não, de maneira nenhuma, ele não chega a ser herético, não. Mas ele prejudica o entendimento da doutrina. Então, o ideal é que vocês, com o tempo, usem a Bíblia original de João Ferreira de Almeida. Porque quando vocês forem estudar mais a doutrina cristã, se vocês utilizam esse texto que vocês têm em mão aí, muita coisa vai ser prejudicada. Vocês não vão ter uma compreensão total. Por exemplo, quando eu estava lá no seminário dando aula, o seminarista estuda muito, né, para ser ministro, para ser pastor, obviamente. Então, uma vez eu dirigi essa pergunta para eles. Eu disse assim, irmãos, quantos batismos nós temos no Novo Testamento? E alguém só falou um só batismo, baseando ali em Efésios, capítulo 4, verso 3. Uma só fé, um só batismo. E está certo. Um só batismo que a Bíblia fala ali é o batismo de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e o batismo lá de João Batista? E o batismo da morte, que Cristo disse, podeis vós ser batizados com o batismo que eu hei de beber, com o que eu hei de passar, e beber o cálice com o que eu hei de beber? Aí eles disseram assim, podemos. Qual era o batismo e qual era o cálice que Jesus estava falando ali? Do sofrimento e da morte. Então você tem pelo menos 3 batismos no Novo Testamento que precisam ser melhor explorados, melhor entendidos. O batismo de João Batista por imersão não tem nada a ver com a igreja cristã. Absolutamente nada a ver. Por exemplo, tem muitas igrejas hoje cristãs que batizam por imersão. Isso não é mandamento bíblico. A Bíblia em nenhum instante ensinou isso. Nunca, aliás, ensinou isso. E o batismo de João Batista é uma prova de que ele não é válido, porque quando Paulo, em Atos 19, se encontra com alguns que foram passados pelo batismo de João Batista, eles serão batizados novamente. Sinal de que aquele batismo, para a igreja cristã, não era um batismo válido, ou não era o batismo cristão. Bora ver isso? Atos 19. Abra a Bíblia de vocês aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1. Eu vou ler com atenção com vocês, para vocês verem que a compreensão equivocada do batismo faz com que a gente tenha uma percepção errada acerca dessa prática cristã e desse sacramento tão importante. Atos 19, verso 1. Eu vou ler pausadamente com vocês para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda, olha só, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Olha o que eles dizem. E eles disseram, no batismo de João. Qual é o batismo de João? O batismo de imersão lá no Rio Jordão. Olha o que Paulo vai dizer. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Perceberam aí? Eles já eram batizados no batismo de João,
nem sabiam que existia Espírito Santo. Paulo disse, olha, quando João batizou vocês, batizou com o batismo de arrependimento. Quando eles ouviram isso, foram batizados novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra em nome é na autoridade de Cristo. E qual é a autoridade de Cristo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles foram batizados novamente. E aquele batismo ali, ele não é aceito pela igreja, ele não é válido. O batismo real é o batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, o que é que diz a nossa confissão de fé sobre o batismo por imersão? Olha só, capítulo de número 28, seção de número 3, diz assim, ó, não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado derramando, que é o batismo católico, ou aspergindo água sobre a pessoa. Então nós só temos 2 batismos válidos. O batismo da tradição católica e o batismo da tradição reformada. Qualquer outro, ele é um batismo aceito. Por exemplo, se alguém vem de uma igreja batista ou de uma igreja pentecostal para o meio da tradição reformada, o batismo daquela pessoa é aceito. Por quê? Foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e houve água. Mas a forma como foi feita é que nós não fazemos. Então, quais são as 2 formas válidas? Ou você batiza por aspersão ou batiza por efusão, derramamento de água. O batismo por imersão é uma prática nova. É uma prática do século XVI, com um grupo chamado de Anabatista. A palavra ana significa novamente, e a palavra batismo é que batiza, né? Aqueles que batizam novamente. Porque os anabatistas eram conhecidos como reformadores radicais. Então, o que é que acontecia? Na igreja reformada, quem vinha da igreja católica para a igreja cristã reformada, não era batizado novamente, o batismo era aceito. Os anabatistas diziam que não, tinham que batizar novamente e batizar por imersão. E pior, tinham que batizar os adultos, porque não reconhecia o batismo das crianças. Se tem um crime nas escrituras, é você não reconhecer o batismo das crianças ou deixar crianças de serem batizadas. Aí eles batizavam aqueles que um dia foram crianças e que um dia foram batizados quando infantes, porque não reconheciam o batismo batismo católico e o batismo reformado. É por isso que eles recebem esse nome de anabatista. Com o tempo eles perderam essa expressão anabatista e passaram a ser chamados apenas de batistas, né? Um ponto aqui que vale para a nossa consideração é que, por exemplo, se alguém vem de uma igreja batista pentecostal para a nossa igreja, o batismo dele é aceito. A gente não pratica aquele batismo, mas o batismo dele é aceito. Mas se você for para uma igreja batista, o seu batismo não é aceito. Você vai ter que ser batizado novamente. Na fórmula batismal, a fórmula batismal dentro de uma igreja católica e dentro da nossa igreja é a mesma. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por exemplo, na igreja reformada canadense, que fica aqui no Pernambuco, principalmente no Nordeste. Eu sou originário lá daquele grupo, da igreja reformada canadense. Eu não sou presbiteriano de berço, sou da igreja reformada e depois passei a ser presbiteriano. Veja, lá na igreja reformada, quem vem da igreja católica não é batizado, ele é aceito como membro. No Brasil, nós temos na igreja presbiteriana o que nós podemos chamar de anomalia. O que é uma anomalia? É uma desvirtuação do entendimento reformado, que é batizar católicos. Então, isso acontece no Brasil. Se você visitar qualquer igreja presbiteriana no mundo, isso não vai acontecer. Ele aceita automaticamente. Na igreja reformada, você só recebe o batismo em uma única condição. Se você participou de uma igreja que não era reconhecida como igreja, e se foi feito por alguém que não é ministro. Por quê? Porque para aplicar o batismo, o ministro tem que ser devidamente ordenado. E a igreja tem que ser devidamente reconhecida. Aí, por exemplo, alguém que vem de um movimento neopentecostal e que foi batizado lá, ele tem que ser, aí sim, ele tem que ser batizado. E não é batizado de novo, é batizado pela primeira vez. Por quê?
Porque o movimento neopentecostal ele é conhecido como uma coisa fora da tradição da igreja e fora das escrituras. E geralmente o líder daquele movimento não foi devidamente ordenado. E por não ter sido devidamente ordenado, aquela pessoa, aí sim, ela tem que ser batizada verdadeiramente, porque ela não tinha sido batizada verdadeiramente. Os batistas, os batistas e os pentecostais, é bom dizer isso, eles não veem a ceia como um sacramento. E o que é um sacramento? Um sacramento é um meio de graça. Por exemplo, por que um ministro tem que ser devidamente ordenado? Por uma causa muito simples, irmãos. Veja, na ceia nós não comemos qualquer pão e não tomamos qualquer vinho. Na hora que o ministro impõe as mãos sobre aqueles dois elementos, o pão e o vinho, eles são separados do uso comum para o uso sagrado. Ali é uma representação real do corpo e do sangue do Redentor. Então, vejam só, alguém que não tem a sua ordenação válida, vai orar pelos elementos. Por que ele vai consagrar ali se ele não foi devidamente ordenado? Ele vai terminar de orar e o pão vai continuar sendo pão e o vinho vai continuar sendo vinho. Para alguém ser ordenado devidamente, somente um presbitério pode ordená-lo. Ninguém, por exemplo, um pastor não pode chegar para outra pessoa e dizer assim: eu vou lhe botar as mãos sobre a cabeça, mesmo sendo pastor, e vou lhe ordenar agora ministro do evangelho. Isso não pode acontecer. Quem ordena o candidato ali é um presbitério, é um conjunto de pastores, no mínimo 3. Não. Tem algumas igrejas que praticam a ordenação válida. Por exemplo, os reformados, aí os presbiterianos estão no meio. Nós temos algumas outras igrejas, por exemplo, a igreja anglicana, ela tem a sua ordenação válida. Algumas igrejas ditas evangélicas praticam a ordenação válida. Por exemplo, a igreja metodista, ela pratica a ordenação válida. A igreja congregacional, ela pratica a ordenação válida. Os batistas praticam a ordenação válida. Só que os batistas não creem no sacramento. Eles creem que o batismo e a ceia são apenas símbolos. Nós não. Nós acreditamos que são sacramentos. Ou seja, quando eu sou batizado, eu estou pertencente à aliança. É um meio de graça. Deus vai me abençoar. Deus me toma como seu filho. E quando eu tomo do segundo sacramento, que é a ceia, o pão e o vinho, eu estou tomando do corpo e do sangue e estou publicando para o mundo inteiro que Cristo está sendo aguardado por mim. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, os batistas não fazem. Os batistas têm apenas o batismo e a ceia, e os pentecostais também, apenas como um memorial. Lembrem-se disso. Não é como um sacramento. É diferente. Tem uma diferença, assim, muito grande. Interfere, Ângela. Interfere muito. Deixa eu dizer. Quando eu tomo a ceia do Senhor, o pão e o vinho, eu estou tomando não somente do corpo e do sangue de Cristo, mas eu estou agora recebendo um meio de graça na alma. A minha alma está sendo selada mais uma vez, dizendo: ela pertence a Deus. Essa alma pertence a Deus. Então, todas as vezes que eu tomo a ceia, eu estou dizendo: eu pertenço. Deus me tem em suas mãos. Quando eu não tomo a ceia como sacramento, é como se eu estivesse comendo pão e tomando vinho apenas para me lembrar que Cristo morreu por mim. É apenas uma lembrança memorial. Lembrança de que Cristo morreu por mim. Mas no sacramento não. Cristo está selando mais uma vez minha alma. Meu filho pertence a mim. É meu. Então tem diferença entre sacramento. Disso eu não quero discordar. Eu acredito que muitos batistas fazem validamente os elementos da ceia, o pão e o vinho. No entanto, escutem só. Não é uma prática batista. Documentalmente eles não creem assim. Documentalmente eles acreditam. Se você for aí no site, botar no Google como os batistas veem a ceia, é apenas como um memorial. Guardem bem essa palavra.
memorial. E memorial é um ato de lembrança. É apenas eu lembrar que Cristo morreu por mim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez eu fiz uma pergunta a um pastor batista amigo meu. Eu disse, se é um ato memorial, ele disse, se é um ato memorial. Se é apenas um ato memorial, por que eu vou tomar a ceia? Se diariamente, na oração, eu recordo que Cristo morreu por mim. Quando eu vou orar e digo, Senhor, perdoa os meus pecados, eu só digo isso porque eu sei que Cristo morreu por mim. Então, veja, a ceia é muito mais do que um memorial. A minha alma pode adoecer se eu tomar até indevidamente. Isso. Então, pronto, Josi aqui lembrou de um ponto fundamental. Veja como não é um memorial. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que almas podem perecer se tomar indevidamente o sacramento. Então é muito mais do que um memorial. É literalmente uma expressão do corpo e da presença de Cristo entre nós. Sim. Agora, então, veja, fazer isto em memória e não em memorial. Tem diferença, Ângelo. A palavra memória e memorial tem diferença. A palavra em memória é em mim. A palavra em memória é em mim. Então, a ceia é realizada em Cristo. Agora, quando eu digo memorial, é apenas uma lembrança. Então, um memorial, por exemplo, vamos lá. Você hoje vai lá nos Estados Unidos e chega lá na ilha de Manhattan. E você vê um prédio lá gigantesco, que é chamado de Freedom Tower, Torre da Liberdade. Aquela Torre da Liberdade foi construída recentemente em homenagem e em lembrança das duas torres gêmeas que foram abatidas ali. Quando eu olho para a Freedom Tower, eu estou dizendo assim, eu me lembro das pessoas que por aqui passaram, das pessoas que deram as suas vidas, que estavam nesses dois prédios e que fatalmente acabaram morrendo. Então é uma lembrança, um memorial é uma lembrança. Agora, em memória é diferente. A palavra in memoriam significa em Cristo. Então, quando a gente toma a ceia, a gente só pode tomar em Cristo. Fora de Cristo eu não posso tomar a ceia. Por isso que um pagão não pode tomar a ceia. Um descrente não pode tomar a ceia. Alguém de outra religião não pode tomar a ceia. Por quê? Porque ele não está em memória, ele não está em Cristo. Então, em memória e memorial são palavras parecidas, mas com significado diferente. Eu estou debatendo com vocês em cima de documentos. Então, documentalmente, na teologia da Igreja Batista, não, eles acreditam que a ceia não é sacramento, é um memorial. Então, está lá no documento deles. Então, se alguns fazem de forma diferente, e eu até acredito que fazem. Hoje tem um grupo de batistas chamado Batistas Reformados, que creem que o batismo e a ceia são sacramentos. Tudo bem, isso aí é válido, é entendível, maravilhoso. Por mim, tudo bem. Agora, entendam. Geralmente, os batistas tradicionais não creem assim. Os batistas tradicionais da Convenção Batista Brasileira, eles acreditam que ser batismo é apenas um memorial. E vocês podem consultar isso facilmente na internet. Em termos de confissão e constituição, nem todos os pastores presbiterianos seguem. Vou dar vou tratar de 2 pontos aqui com vocês e vocês vão concordar comigo. Na confissão, nós somos ensinados, na confissão, eu posso mostrar isso aqui na confissão, que somente quem deve levar os sacramentos batismos é um ministro devidamente ordenado, e ele somente deve ser auxiliado por os oficiais, e os oficiais só são 2 nesse caso, além do ministro, presbítero e diácono. Primeiramente é dada a honra aos presbíteros, na ausência destes, os diáconos. Então, por exemplo, na igreja, quando o ministro ora, por exemplo, se não tiver ministro na igreja, não tem sacramento, né? Mas quando tem um ministro na igreja, o ministro ora, os sacramentos se tornam válidos, eles são elevados da posição comum para a posição sagrada, e aí os presbíteros servem. Por que os presbíteros devem servir, irmãos? Porque está lá em Atos capítulo 7 que compete a estes o serviço. Compete a estes. É por isso que nem homem serve o sacramento. São os presbíteros. Não é qualquer homem, é um homem ordenado. E na falta desses, o pastor entrega. E na falta desses, quem leva é o pastor. Por exemplo, ó, eu estou ministrando aqui a ceia, na mesa, ó.
O que acontece na ceia? Olha só o que, é que vai acontecer. Ó. O ministro impõe a mão sobre os elementos e eles saem do uso comum para o uso sagrado. Na hora da imposição das mãos. Quando o ministro baixa as mãos, os presbíteros vão servir a igreja. Aí digamos que nesse domingo os presbíteros não estejam na igreja. Os diáconos vão servir. Se não houver diáconos, o ministro vai ter que sair da mesa, ó, e está servindo de um por um. Por mais que seja devorado, ele não pode chamar homens para servir a mesa. Somente oficiais ordenados. É o que está em Atos, capítulo 7. Agora, outra coisa, um detalhe importante, e que vocês não podem esquecer. Quando eu não sigo essa regra, eu estou indo contra a Bíblia e contra a confissão. Lembrem-se disso. Segundo, na Constituição nem todo ministro presbiteriano a segue. E eu vou provar. Na Constituição diz que os traços de uma igreja e as suas cores devem mostrar austeridade. Escute bem. Os traços de uma igreja e as suas cores devem mostrar austeridade. O que é que está acontecendo hoje? É assim que vocês chegam em alguma igreja presbiteriana? Vocês veem traços de austeridade e cores de austeridade? Negativo. Você jura que está num ambiente não eclesiástico. Por exemplo, em um teatro, em um cinema. Mas você não jura que está numa igreja. Porque a igreja, escutem só, irmãos, por mais que os tempos passem, a fé não passa, continua inalterável. Nós chamamos de a fé de sempre. A fé de hoje é a fé de 2000 anos atrás. Outra coisa, a doutrina de sempre, a doutrina que nós pregamos hoje, é a doutrina de 2000 anos atrás. E a igreja deve ser igreja. A igreja de hoje deve ter o mesmo padrão da igreja de 2000 anos atrás. É por isso que vocês devem ter ouvido muitas vezes eu falar da nossa igreja, não usando o nome presbiteriano, mas usando o título. Reformada. A palavra reforma não é construir algo novo, mas é retornar ao que era antes. Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou reformar esse banco, eu não vou construir um novo banco. Eu vou simplesmente modelá-lo ao que ele era anteriormente. Então veja, a igreja, irmãos, isso é sério. A igreja tem que se parecer com a igreja. Gente, a gente tem que. Isso é uma tradição. Nós temos que fincar os pés na tradição. Esse negócio de, não, vamos modernizar. Irmãos, olha. Vamos modernizar a igreja para atrair mais pessoas. Isso é uma expressão, entre aspas, de amor. Mas é uma expressão de abandono. Porque aí nós vamos estar mais preocupados em agradar o pecador do que permanecer com a tradição de honra a Deus. Então veja, as duas coisas têm que caminhar junto. Eu preciso de bancos confortáveis, até para fazer com que o idoso na igreja, ele sinta-se bem. Mas eu preciso de bancos. Nós nunca devemos ir para a exceção ou fazer da exceção uma regra. A regra é aquilo que Deus estipulou. Está ali, ó. Você vai por ali. Às vezes, Deus pode usar de uma exceção. O perigo da exceção é que, cada vez mais, nós estamos indo para bem distante do que é uma igreja. Olha, tem um estudo científico, escute só. O estudo científico saiu agora, recentemente, aqui não tem nem 2 anos isso, que diz que o melhor local para você se concentrar é em regiões de penúmbria. O que é uma região de penúmbria? Se você baixar a intensidade da luz, se a luz ficar mais fosca e com menos brilho, você se concentra melhor. Agora, entenda bem. É por isso que muitas igrejas hoje, elas estão ficando escurecidas por dentro, para que as pessoas fiquem concentradas. Só que tem um problema. Igreja não é concentração. Igreja é comunhão. E eu só posso manter comunhão aqueles a quem meus olhos veem. Se eu não sei quem está do meu lado,
como eu posso manter comunhão? Segundo, a igreja é concentração, mas não somente. Quando eu participo da igreja, eu participo muito mais em comunhão vertical e horizontal, com Deus e com meus irmãos, mas com meus irmãos. E eu tenho que estar atento na vida da minha família. Não por acaso, quando você frequenta uma igreja antiga, você chega na igreja, e eu posso mostrar isso aqui em fotos, porque eu tenho no meu celular fotos que eu tirei. Recentemente eu tive com o José em um determinado local que a gente tirou foto disso. Você chega nas igrejas antigas, o que é que você encontra nos bancos? O nome de família. Porque quando você estava nos bancos, você estava o pai, a mãe e a reca de filhos, a penca. Hoje você tem 2, 3 filhos, mas antigamente o que era? 10, 12 e olhe lá. E como é que um pai, na hora do culto, vai pastorear o filho? Ele olha para o comportamento do filho, então ele tem que estar vendo. Então veja, hoje a gente faz um negócio totalmente abusivo, né? Poucos filhos, e quando chega na igreja, às vezes a gente se desloca dos nossos filhos, coloca os nossos filhos numa sala e vem para o templo. Ou senão, não senta nos bancos com o filho. Os filhos têm que sentar ao lado dos pais nos bancos. É ao lado dos pais, não é com as outras crianças, é ao lado dos pais. Porque o pai vê o comportamento do filho e faz o que com ele? Pastoreia ele, dizer, olha, silêncio, reverência, joelhos, em pé, sentado, silêncio. É hora de ler a Bíblia, ó, pega a Bíblia aí para ler. Aí. O menino quer, pega para ler, rapaz. Pega para ler. Aqui não tem sua vontade, não, tem a minha. Então, impõe, o pai pastoreia o filho. O pai observa a mãe. Às vezes a mãe, o sexo mais frágil, ele observa para ver se aquela mulher não está precisando de alguma necessidade. Os diáconos estão de olho na igreja, veja. Os diáconos estão olhando para as famílias, porque às vezes tem um idoso que está precisando de um socorro. Aí ele vai lá, chega no idoso, toma o idoso pela mão e leva. Irmãos, essas igrejas hoje que estão trabalhando com penúria, eles valorizam muito mais o jovem e o adolescente do que o idoso. Ora, todo mundo sabe aqui do fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, numa dessas igrejas de parede escura, em que uma idosa morreu dentro da igreja e ninguém viu. E ninguém viu. Na hora da pregação, ela estava no banco, começou a passar mal, sofria de asma, ninguém socorreu ela caiu no banco, só escutou quando houve o batido no chão. E quando houve o batido no chão, o que é que todo mundo julgou? Alguém derrubou o celular, alguém fez alguma coisa. Quando retornou-se para ministrar a ceia, então um clarão bateu lá no lugar dela, descobriu-se que a senhora idosa estava morta no banco. Depois puxaram os vídeos da igreja e já fazia alguns minutos que ela havia sido caída ao chão e ninguém socorreu. A pergunta que fica, onde estavam os diáconos? Onde estavam os irmãos que não viram uma pessoa dessa passar mal? Então veja, igreja, ela é uma constituição de família. E família tem crianças, tem adultos e tem idosos. A gente tem que estar na hora do culto em comunhão. Agora, a palavra comunhão, ela tem duas vertentes. É comunhão com Deus e comunhão com os irmãos aqui, ó. Então, tem que estar prestando atenção. Às vezes tem alguém que está do meu lado que está precisando de um socorro e que naquele momento eu tenho que socorrê-lo. Ah, mas vai chamar a atenção no culto. Que chame. Eu só não posso deixar aquela pessoa morrer. Eu vou ter que socorrer aquela pessoa. E às vezes o pastor para o culto para que a pessoa seja devidamente atendida. Por exemplo, lá em Bahia, na minha primeira igreja, isso foi interessante. A pessoa era uma pessoa que era fora da igreja, um bêbado que entrou no culto. O que é que aconteceu? Ele passa pela junta diaconal e o diácono prestando atenção nele. Então ele senta no banquinho lá da igreja. Não era nem banco, irmãos, era cadeira. Aquelas cadeiras plásticas. Aí sentou. Estava muito embriagado. E quem estava perto, no fundo lá da igreja, estava sentindo o cheiro forte do álcool. Mas teve um momento, irmão, que ele apagou. Veja, mesmo não sendo na igreja, quando eu vi aquela cena, simplesmente eu parei a pregação, fiquei na minha ajuda diaconal e imediatamente correu para socorrê-lo. Tiraram ele dali e levaram para um hospital para ele tomar insulina, alguma coisa do tipo para tornar. Ele apagou no culto.
Ele não dormiu no culto, ele desmaiou no culto. De tão grave era o alcoolismo dele naquele momento. Se a gente não socorresse ele ali, podia ser que não acontecesse nada, mas podia ser que ele chegasse de fato a um óbito. Então eu tive que parar ali a pregação, a igreja ficou ali um pouco tensa, a junta diaconal lá, eram 5, 6 diáconos, foram lá, pegaram ele, um irmão coloca nos braços, põe dentro do carro dele, vai para o hospital. Nós fizemos. Agora, veja só, imagine se essa igreja está com luz apagada. Eu não ia ver quem sentava lá atrás. Uma pessoa ia ter uma congestão dessa. No mínimo ia causar um tumulto se alguém visse. Veja, você vê um vulto caindo. Ora, você não sabe quem é, pode ser um dos seus. Você corre ali no desespero. Você vai no desespero, quem está no banco depois também entra em desespero, não sabe o que está acontecendo. E aí você cria um tumulto. Então, gente, a gente tem que ter cuidado. Eu sei que a modernidade está aí, eu não nego isso. Mas deixa eu dar um conselho para vocês. Igreja tem que se parecer com igreja. Igreja tem que lutar para se parecer o quanto sempre com a igreja. Boa pergunta, boa pergunta. Eu iria abordar isso depois. Não agora, mas num estudo mais à frente. Nós participamos, só deve participar da ceia aquele que, primeiramente, tem passado pelo primeiro sacramento e entende a mensagem. Uma criança, ela não entende a mensagem. Então a criança escuta a pregação do evangelho, mas ela não consegue dizer amém. E quando diz, ela não diz com sentido. Ela diz amém porque as outras pessoas disseram amém. Mas por não compreensão da mensagem, ele fica distante da ceia. Então, o batismo é para a criança primeiro, porque Cristo ordenou. Está lá em Atos 2:39. Cristo ordenou e a gente não pode ir contra a palavra dele. Segundo, que o batismo é um símbolo de pecados perdoados. Não é para arrependimento, é símbolo de pecados perdoados. E uma criança é batizada para que a aliança continue. Na antiga aliança, ao 8º dia de nascido, a criança era circuncidada. A nossa circuncisão hoje não é mais na carne, é no coração, através do batismo. É por isso que as crianças são batizadas. Lá na antiga aliança, uma criança com 8 dias de nascido era circuncidada. 8 dias de nascido. Na nova aliança, agora ela participa porque é uma continuação. Não com o mesmo rito. O que é que acontece na tradição reformada? Na tradição reformada, hoje, pedagogicamente, você tem, olha só, criança, adolescente, não, criança, pré-adolescente, adolescente, pré-juvenil, jovem, adulto, melhor idade, idoso. Hoje você já tem 8 classes. Na Bíblia só existe 2. Ou você é criança ou você é adulto. E quando é que você deixa de ser criança? Quando você toma o sacramento da ceia do Senhor. Quando você é preparado para tomar o sacramento da ceia do Senhor, isso pode acontecer com 10 anos, com 8 anos, com 11 anos. Por exemplo, eu conheço, não é que eu ouvi falar não, eu conheço alguém que com 9 anos pediu para tomar assento na mesa do Senhor. E foi preparado para aquilo e tomou assento. Porque já compreendia a mensagem pregada. E tem pessoas com 10, 11 anos que não compreendem ainda. Aí ela não pede para tomar assento na mesa. Ela fica ainda ali naquele estado de infantilidade. É uma criança. Vai continuar no assunto, eu posso encerrar aqui, vai tirar dúvidas. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar com oração. Olha, 9h30, o tempo passou e eu praticamente nem vi. Nós vamos encerrar com oração e em seguida eu retorno para esse momento, tá bom? Vamos orar. Fica de pé, irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos pela forma como o Senhor nos trouxe até aqui. Pedimos que o Senhor continue nos orientando, nos guardando e nos livrando do mal. E que tua palavra faça morada em nosso coração para que nós possamos verdadeiramente servir. Nós oramos em agradecimento a Ti, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.